O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa hora, ouvintes do Xadrez Verbal, meu nome é Felipe Figueiredo e estamos aqui na conclusão da segunda temporada do Repertório, podcasts de entrevistas do Xadrez Verbal. E no programa de hoje eu conversei com a embaixadora Irene Vidagalha, que é formada em Direito pela Universidade de São Paulo e diplomata de carreira, ela que adentrou na carreira em meados dos anos 1980. Tá? A gente falou sobre carreira diplomática, falamos sobre relações Brasil-África, falamos sobre cotas, falamos sobre racismo, falamos sobre a presença de mulheres na carreira diplomática, falamos sobre relações internacionais africanas e também sobre Antônio Fagundes. Vocês vão entender o porquê a menção ao ator. Nessa conversa, assim como várias das anteriores, apenas eu participei, o Matias não pôde participar devido a alguns compromissos dele nesse fim de ano, nessa reta final. Queria agradecer novamente todo mundo que acreditou, que apoia no projeto do Xadrez Verbal e no projeto do Repertório, um podcast de entrevistas com papos ligados à política internacional, história, cultura. Então, novamente, só tenho a agradecer a todos vocês. Acho que o papo com a embaixadora Irene Vidagalha é uma ótima maneira da gente encerrar essa segunda temporada. E, como sempre, se você tiver sugestões e contatos para entrevistas para a terceira temporada do Repertório em 2022, escreva para contato@xadrezverbal.com. Certo? Eu sempre brinco, que o ideal é vocês terem já um contato, já terem uma proximidade, porque mídia independente é sempre complicado, que nem pedir entrevistas pro Fantástico, então, graças a vocês que a gente já trouxe convidados como, por exemplo, o ex-ministro Bresser Pereira, o professor Bresser Pereira, então, nós temos essa grande vantagem que é essa enorme comunidade muito querida de ouvintes. Então, eu calo a minha boca nessa nossa apresentação e vamos ouvir a nossa convidada. Bem, ouvintes do Repertório, é com muito prazer que a gente recebe aqui, depois de 2 anos do meu primeiro convite, mas que eu acabei depois me enrolando, recebemos a embaixadora Irene Vidagalha, ela que é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, depois se forma no Instituto Rio Branco, é diplomata de carreira desde 1986, é mestre em Relações Internacionais e, dentre as suas várias atribuições, foi embaixadora do Brasil em Accra, na República do Ghana. Então, e pelas minhas contas aqui, lendo o currículo da senhora, a senhora visitou 25 países africanos em caráter oficial. Eu não confiaria completamente nas minhas contas, já que eu sou aluno de História, mas acho que foram 25 países africanos. Embaixadora, muito obrigado pelo seu tempo e por topar essa entrevista com a gente. Oi, Felipe, o pessoal que nos ouve, é uma alegria estar aqui, que bom que você insistiu, porque senão eu ia ficar muito carente, Começou querendo me convidar, depois desistiu, então mostra que realmente era só uma questão de agenda e a gente hoje pode estar conversando. Muito obrigada, super bom. Eu adoro essas interações e, bom, só para te dar um ajuste, não foram 20 e tal, foram 33 países na África. E é difícil dizer, talvez nem todos tenham sido em visita oficial, porque alguns dos países na África em que eu estive foi também por passeio, Eu viajei pela África e aí, a propósito disso, tem uma história que eu gosto muito de contar. Uma vez eu estava com o embaixador Celso Amorim e num país africano e ele virou para mim e falou assim: Irene, quantos países você conhece na África? E eu disse, na época, eu não lembro. Ele falou: eu conheço mais que você. Eu falei: pô, ministro, mas também eu não tenho um jatinho à minha disposição, Então, é um pouco injusta a coincidência, porque ele fazia 3 países no mesmo dia. Eu acho que 2 no mesmo dia eu fiz, que a gente fez uma viagem
3 vezes. Eu fiz uma viagem muito interessante com a delegação do Conselho de Segurança da ONU, e nós visitamos 2 vezes a região dos Grandes Lagos, então eu pude ir a Ruanda, que é uma odisseia, né? Ir a Ruanda, maravilhoso país, e também tive na África Ocidental com os países do Conselho de Segurança. Então foram algumas visitas bem interessantes. Mas voltando um pouco antes, né, para a gente começar do início, como foi o início da sua carreira e principalmente como foi a escolha pela diplomacia, né? A senhora se graduou em Direito na USP, e aí o que a motivou em falar, poxa, vou estudar para o concurso do Itamaraty, vou seguir a carreira diplomática? Olha, quando eu era muito garotinha, teve uma novela na Rede Globo em que um dos atores, né, que era o Antônio Fagundes, ele fazia o papel de um diplomata. Os garotos não conhecem, mas, enfim, era no Dancing Days, uma novela que ficou famosa. E era aquela história, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de um diplomata, e eu não me lembro o quanto isso marcou a minha vida, mas o fato é que as pessoas que me conhecem daquela época, a gente da família, diz que daquela época eu dizia que eu ia ser diplomata. O fato é que isso só entrou assim, conscientemente na minha vida quando eu estava na faculdade de Direito, porque o processo de seleção, a prova da primeira fase que se faz para o Rio Branco é feito na São Francisco. Então, eu tinha um colega de turma que queria ser diplomata, acabou não fazendo Itamaraty, e ele ficou falando para mim, olha, você viu agora a fase? Então, aquilo me alertou. E eu pensei, falei, tá legal, eu estudava inglês, estudava francês, gostava de política, aí me interessei e prestei a primeira vez, ou seja, foi uma coincidência de eu estar na São Francisco e ter sido despertada para aquele exame. Aí eu fiz uma primeira vez, que na época não era preciso concluir o curso superior, só que não passei, eu até tive boas notas depois olhando, mas não passei. Aí, quando eu acabei a faculdade, foi muito legal, porque eu não estava pensando em fazer Itamaraty, tinha abandonado a ideia, e aí eu fui fazer uma entrevista de trabalho no escritório de advocacia. E eu conto essa história porque ela foi decisiva na minha vida, e eu já agradeci a esse advogado. Eu fui fazer uma entrevista num escritório de advocacia, direito empresarial internacional, e ele me entrevistou e, ao final, falou assim, Irene, se você não fosse advogada, você ia fazer o quê? Eu falei, eu gostaria de ser diplomata. E, resumindo a história, ele falou, eu te daria o emprego, mas não vou te dar porque eu acho que você tem que fazer Itamaraty. Você tem todas as condições de passar. Se você for lá e não passar, volte aqui, que eu vou ter sempre um emprego para você, mas, neste momento, você não está empregado. Aí eu saí do escritório dele falando, bom, eu acho que eu tenho que fazer Itamaraty. Aí eu liguei para Brasília, soube do cursinho, porque eu estava por fora disso, né? Aí isso era final do ano, e em janeiro eu fui para Brasília para fazer o cursinho do Itamaraty, de preparação, não tinha em São Paulo, e aí nesse primeiro ano eu já passei na prova. Então enfim, foram coincidências, né? Que conspiraram a favor disso, mas aparentemente eu já achava o Antônio Fagundes ou ele próprio um charme ou a sua carreira sedutora, uma combinação dos dois. A senhora disse que já contou essa história para esse advogado, já agradeceu. Você já agradeceu o Antônio Fagundes? Olha, vamos mandar um recadinho para o Antônio Fagundes? Não, a gente dá um jeito. Era legal isso, porque nunca tinha me ocorrido, né? Antônio Fagundes, não. Talvez quem escreveu a novela, né, também. Mas é porque a carreira diplomática, no fundo, isso tem a ver com o que eu vivo hoje, porque uma das coisas que a gente certamente vai falar nessa nossa conversa é sobre a questão das mulheres no Itamaraty. E eu acho essencial a questão da visibilidade. O Itamaraty, a diplomacia, historicamente, não projeta nacionalmente os brasileiros, né? O diplomata dentro do Brasil, ele não é uma figura pública conhecida. Então, natural que eu fosse olhar um diplomata dentro de uma novela e não na realidade da nossa vida. Hoje em dia é bastante, enfim, a gente ampliou muito as comunicações, é muito mais acessível a informação sobre o governo,
Mas, na minha época, e hoje tenho 60 anos, isso era, enfim, a novela era uma forma de nos trazer realidades, né? Pensando também que eu sou de São Paulo, sou filha de imigrantes, São Paulo não é uma cidade da burocracia de Estado, ao contrário do Rio de Janeiro, ao contrário hoje de Brasília. Então, havia uma série de componentes que precisaram ocorrer, né, essa entrevista, a novela, eu estar na São Francisco, para formar, não era uma coisa que estava vocacionada em mim desde sempre. E o autor de Dancing Days, colando aqui no Google, foi o Gilberto Braga, que infelizmente faleceu recentemente, em outubro, né? Mas voltando aqui ao nosso papo, e a senhora já antecipou uma das questões, eu imagino, né, que a senhora seja um caso bastante fora da curva, porque, como a senhora mesmo disse, a senhora é uma diplomata, mulher e negra, que entrou na carreira na década de 1980 ainda. Né? Imagino que deve ser uma situação, especialmente naquele momento, bastante atípica. Né? A gente já contou aqui no programa uma vez que o primeiro embaixador negro da história do Brasil, justamente em Acre, né, que foi o Raimundo Souza Dantas, ele era jornalista, na verdade, né, e ele foi convidado pelo governo federal a ser embaixador pela falta de diplomatas negros para ocupar um posto na África naquele momento, na década de 1960. Então, gostaria que a senhora falasse desses desafios de quando a senhora adentrou na carreira. Depois a gente vai falar um pouco mais da situação mais atual, né, sobre mulheres e pessoas negras no Itamaraty, mas eu gostaria de... Quais foram os principais desafios, os primeiros percalços, se é que teve algum, enfim, as primeiras impressões da senhora naquele momento, na década de 1980? Bom, Felipe, a gente tem que começar fazendo um ajuste aqui. Eu vou te contar uma historinha. Quando eu fui para Brasília, quando eu fui para o meu primeiro posto, eu fui para Lisboa e fui a convite do então embaixador em Lisboa, que depois viria a ser chanceler, o Luiz Felipe Lampreia. Uhum. E eu era uma terceira secretária, e o Luiz Felipe Lampreia, quando eu estava lá, eu sou filha de portugueses. Então, meu pai e minha mãe tinham da Portugal, e o Lampreia convidou meus pais para irem tomar um café com ele na embaixada, super gentil. Aí, quando ele convidou, meus pais foram lá, todos felizes, né, orgulhosos, e aí o Lampreia falou assim: olha, a Irene vai ter muito sucesso na carreira porque ela veste a camisa. A Irene veste a camisa. Aí eu uso essa história para dizer o seguinte: eu vesti a camisa da África e vesti a camisa da luta contra o racismo, mas eu não sou negra. Eu sou uma diplomata branca. Sempre tive esta minha referência, eu sou filha de portugueses e não há nenhum registro na minha família que me remeta a qualquer tipo de vinculação com africanos. Certamente um sangue árabe total, né? A Península Ibérica ali teve sempre repleta de árabes. E tem um elemento, eu estou para fazer o meu DNA, porque de repente eu posso ter uma surpresa interessante. Mas é bem legal, porque nunca no Brasil eu vivi situações de racismo. A primeira vez que eu vivi uma situação, primeira talvez única, que eu vivi uma situação de racismo, foi uma vez que eu estava na França com uma amiga brasileira, branquinha, olho claro, e nós estávamos ali nas imediações da Sorbonne, e uma senhorinha bem âgée, bem mais velha, virou para nós duas e falou assim, ela virou para mim e falou assim: o que você... Falou em francês, claro, mas enfim, eu falava francês. Ela virou: o que você está fazendo aqui? Isso não é lugar para você. Você é uma pessoa preta, de lábios grossos e nariz chato. Isso não é para você. Eu dei muita risada, porque, enfim, aquilo para mim me pareceu totalmente esquisito, né? E eu falei: olha, por acaso eu até... E eu levei tão na boa que eu virei para ela e falei assim: nossa, eu sou europeia, né? Essa minha amiga aqui que é mais brasileira, quatrocentona, eu sou brasileira. Então, como eu estava muito fora dessa realidade, eu nem fui agredida por aquilo que ela falou, eu achei isso gêmeos. Depois, na medida em que eu fui vivenciando a experiência africana e na medida em que eu fui associando a minha área de estudo à questão racial,
as pessoas começaram a me identificar muito com a posição de uma pessoa negra. Você não é a primeira pessoa que me diz que eu sou negra. E eu faço esse ajuste, por quê? Porque a minha trajetória foi a de uma pessoa branca. E então, por exemplo, no tocante ao acesso ao Itamaraty, dentro do próprio Itamaraty, meus colegas, nós tínhamos alguns colegas negros, na minha turma também tínhamos, mas eu não fazia parte desse grupo. Mas eu tenho o componente de ter entrado no Itamaraty como mulher, ter vivido essa experiência, e acho que a gente pode, sem dúvida, falar o que eu entendo como a experiência dos meus colegas negros. E dos que se assumem, dos que não se assumem, são opiniões minhas, né? Mas a entrada no Itamaraty como mulher não me chocou. Talvez porque, naquela época, a sensibilidade sobre os temas, a questão de gênero, não estava presente na minha vida. Eu tinha tido... Meu pai era industrial, de uma família industrial, e eu tentei ir trabalhar na empresa, que era uma empresa de família, mas não houve espaço para mim. E foi uma coisa porque eu era mulher. Todos os rapazes da turma, da família, né, que assim, primos e tal, havia espaço para eles, mas por eu ser mulher, eu fui ejetada, posta para fora. Felizmente, porque eu acabei indo para uma área que me deu muito mais alegria. A empresa acabou fechando, não entregaram para a mulher, acabou ficando na mão de homem, o que deu, fechou, né? Mais um caso de indústria no Brasil que fecha. E então a minha trajetória como mulher do Itamaraty, na entrada, não foi sensível, não foi algo que me tocasse. A primeira vez que eu senti o peso de ser mulher foi quando eu fui para o departamento da África. Assim que eu entrei no Itamaraty, eu comecei a trabalhar com a África, e quando nós fomos lotados na saída do Rio Branco, eu tinha que escolher uma área, e eu escolhi trabalhar com a África. E havia uma tradição que o primeiro colocado dos departamentos geográficos, né, de América e tal, o primeiro colocado fazia a viagem daquele ano do navio Escola Brasil. Embarcava no navio Escola Brasil com os alunos, né, com o pessoal, os novos oficiais, e fazia os portos referentes à sua área geográfica. Então, eu faria os portos africanos. E, na época, o pessoal da Marinha disse que não teria problema nenhum, que eu teria um camarote para mim, que não teria problema nenhum, que podiam embarcar uma mulher a bordo. E o meu, então, chefe, infelizmente já falecido, o embaixador Carlos Pérez, me disse que não, de jeito nenhum, que não ia uma mulher entrar num navio da Marinha. Então, esse foi um momento que me deu um choque de realidade, e, a partir daí, eu vi que havia coisas que não eram para a gente poder fazer. Eu acredito que hoje, nesse aspecto, isso já teria sido superado, até porque já temos mulheres embarcadas e tudo mais, mas foi o primeiro choque de perceber que havia lugares vetados para as mulheres dentro do Itamaraty. Inclusive, a gente já entrevistou aqui a comandante Márcia Braga, né, que fez parte da missão da ONU na República Centro-Africana, se não me engano, recebeu um prêmio na época sobre igualdade de gênero. Antes de tudo, peço desculpas pela falha sobre a questão da identidade racial da senhora, e aí eu fiquei curioso, rapidamente, a senhora falou que provavelmente tem ascendência árabe, né? A senhora alguma questão ali ligada, por exemplo, a cristãos novos? E aí eu estou perguntando, inclusive, por interesse próprio, porque a minha família materna certamente tem ascendência de cristãos novos. A grande enigma, como historiador que eu tento lidar, é se os meus antepassados eles eram de origem árabe ou de origem judia. Eu não consigo desvendar isso. Mas, enfim, fiquei curioso, mas novamente peço desculpas pela presunção sobre... Olha, Felipe, haverá quem diga que eu vou jogar para a plateia. Eu vou te dizer que do fundo do meu coração, e por isso eu lembrei da história do vestir a camisa, sem ter passado nenhum constrangimento da minha vida por ser negra, hoje em dia, ou no caso, né, como se fosse negra, hoje em dia eu me
eu te digo com todo o coração que você só me elogia dizendo isso, porque eu acho que a minha vocação, a minha capacidade de assumir um lugar de fala, que eu sempre digo, não é um lugar de fala de uma pessoa negra, é o lugar de fala de uma pessoa que vivencia as relações Brasil-África e, a partir dessa vivência, tem uma perspectiva sobre a questão de gênero, de raça no Brasil. Então, eu nunca fui questionada por esse meu lugar de fala, porque eu acho que ele está legitimado por uma história dentro dessa realidade onde a questão racial é tão importante. Enfim, dito isso, como eu muito me orgulho do que seria essa minha vinculação, porque se ela não é de sangue, ela certamente é de espírito. Hoje eu sou 100% afiliada à versão negra do Brasil, não tenho a menor dúvida. É muito engraçado porque eu sou agnóstica e não tenho nenhuma religião, sou de tradição cultural familiar católica, mas não professo nenhuma religião. E tem uma grande curiosidade, uma grande atração pelas religiões de matriz africana. E eu acho que eu ainda farei minha inserção dentro dessa visão de mundo das religiões africanas, que eu acho que é alguma coisa que ainda está para eu descobrir. E espero um dia ter essa oportunidade. Né? Você me perguntou dos árabes na família. Eu acho que um bom caminho para você procurar o da sua família é um livro que o Alberto Dines fez depois de um longo período de pesquisa em Portugal. Eu tive a felicidade de conviver com o Alberto Dines em Portugal, quando eu servia na Embaixada do Brasil com ele, com a Norma Cury, e o Alberto Dines, ele me disse, ele fez o livro, me dedicou um livro, e falou assim, Irene, vida é nome de cristão novo. E ele me disse que os Vida da minha família são todos de uma... Ele falou, olha, os cristãos novos estavam em tal região de Portugal, que é exatamente a região onde a minha família estava. Só que os Vida são os clarinhos da minha família, né? Todo mundo que é Vida é clarinho. O componente escuro de pele, com a minha conformação, são os Gala. Então, eu vou fazer aquele meu DNA, que eu estou bem curiosa, mas ainda não sei, não. Fico com o meu amor, fico com as minhas inspirações que vão, sei lá, fruto de uma longa experiência vivendo nessa troca de olhares entre Brasil e África. E voltando para as questões de gênero, alguns dias atrás a senhora tweetou, né, replicou um tweet do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiando o governo alemão, porque o novo gabinete alemão será um gabinete com paridade de gênero, inclusive a nova ministra de Relações Exteriores da Alemanha será uma mulher, a líder do Partido Verde. Aqui no Brasil, pelo menos até hoje, estamos gravando essa entrevista no final de 2021, ainda não tivemos uma ministra de Relações Exteriores, e como a senhora avalia mulheres em posições de chefia no Itamaraty? Como é essa situação hoje? Recentemente nós tivemos uma embaixadora do Brasil na ONU, por exemplo, mas ainda assim costuma ser a exceção, né? Tanto pelos números quanto por chegarem aos principais postos da carreira. Então, a senhora, fazendo essa avaliação de dentro, como uma pessoa que foi, inclusive, embaixadora do Brasil em Gana, como a senhora avalia, né, a atual situação das diplomatas brasileiras dentro do Itamaraty e se estamos perto, ou não tão perto assim, de termos uma chanceler no cargo? Vou começar pelo fim. Eu acredito que nós estamos bem perto de ter uma chanceler na chefia, portanto, uma mulher na chefia do Itamaraty, ou mesmo como secretária-geral, que é número 2, que a gente nunca teve. Por que eu acho isso? Porque a nossa militância é muito forte. Nós temos conseguido expor a nossa posição. Desde 2018, as minhas colegas foram muito proativas. 2018 foi o ano do centenário da entrada da primeira mulher no Itamaraty.
Naquela ocasião, é uma história bem legal, tem um documentário sobre isso, que é o documentário Exteriores. As minhas colegas se motivaram, já havia algumas pesquisas sobre isso, e a partir daí, acho que a visibilidade da nossa causa ganhou realmente momento. E, na sequência disso, houve situações que a gente pôde continuar falando do tema. Eu mesma eu participei do documentário, fui uma das entrevistadas, e, a partir daí, eu passei a fazer divulgação do documentário em várias escolas, universidades, agora online a gente fala muito, e nós vamos ganhando, essa é a parte importante, nós vamos ganhando solidariedades. Muito recentemente, eu falo há cerca de 2 semanas, a gente teve um momento áureo, que foi quando a senadora Cátia Abreu fez uma fala no plenário do Senado, depois de uma sessão da Comissão de Relações Exteriores, e é um pouco, nesta fala, ela diz que é preciso que haja 30% de mulheres embaixadoras e em postos no exterior, e que as mulheres estejam em postos importantes. Ela defendeu cotas e ganhou o apoio de algumas senadoras que estavam lá, eventualmente, enfim, era apenas uma referência que ela estava falando. O papel da Cátia Abreu, para nós, tem sido muito importante. Por quê? Porque ela está na Comissão de Relações Exteriores. Então, por exemplo, ela fez uma foto icônica nessa semana, 2 semanas atrás, quando ela chamou todas as mulheres que iam fazer a sabatina para o início da sessão, para colocá-las na sequência, e, ao final, deu um presente para cada uma e tirou uma foto. Era a presidenta da Comissão de Relações Exteriores e embaixadoras que estavam indo para postos. À tarde foi o momento dos rapazes. Mas a senadora Cátia Abreu, eu acho que ela tem grande vocação para ser embaixadora. Mas, enfim, a senadora Cátia Abreu, ela apontou que os rapazes estavam indo para postos de primeira linha e que as meninas não estavam indo. Então, essa visibilidade. O Daniel Hittner, outro dia, escreveu sobre isso. E um colega meu, diplomata já aposentado, que escreve muito, que é o embaixador Rubens Barbosa, outro dia me pediu material. No dia que eu vejo o embaixador Rubens Barbosa encampando a posição das mulheres, eu não vi o artigo, mas eu só posso acreditar que é isso que ele vai fazer, que ele vai fazer um texto onde ele legitima o nosso pleito por maior presença, por mais representatividade. Quando eu vejo uma pessoa como o embaixador Rubens, que é uma referência, fazer essa defesa, eu acho que nós estamos vencendo e estamos chegando lá. É claro que no atual governo, onde não se pode sequer falar em gênero, eu não teria a menor ilusão. Portanto, se a gente estiver falando da reeleição do atual presidente, nada, não é por aí, né? Até porque não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, né? Atuar uma política. Não adianta ser uma mulher e chegar lá e fazer uma política que não seja do reconhecimento da sua posição. Mas, enfim, eu acho que nós precisamos de uma liderança política no Brasil, na presidência da República, que tenha a percepção da questão que a gente está vivenciando no Brasil e internacionalmente, porque o fato é, o Brasil é um pária também na questão da ausência de representação feminina. Então, eu acho que o momento está chegando, eu acho que nós temos competência para assumir esse lugar, nós temos colegas que todas nós estamos nos preparando para ocupar essa posição e é legítimo pleitearmos que a oportunidade nos seja dada. Então, eu acho que a chance nunca esteve tão maduro o momento para uma mulher assumir a cadeira do Rio Branco. E
novamente, comparando o momento em que a senhora entrou na carreira, no final dos anos 80, seus primeiros postos ali, início dos anos 1990, e hoje, né, virada da década de 2010 para 2020, a senhora vê muita diferença no perfil das mulheres que entram na carreira, das mulheres que estão iniciando como diplomatas, ou acaba sendo um perfil um pouco parecido, tanto usando o termo que a senhora usou, né, nessa militância em relação à questão de gênero, e também na proporção, né, proporção numérica. A impressão que eu tenho, pode estar completamente enviesada, é claro, mas é que em tempos mais recentes, mais mulheres têm entrado no concurso de admissão à carreira diplomática. Felipe, infelizmente os números não mostram isso, né? Esse é um dos problemas que a gente aponta. A gente defende cotas, eu especialmente, né? Isso não é um tema de consenso, até porque não houve um debate específico sobre a matéria, mas acredito que várias de nós, e eu certamente, defendo cotas na entrada para mulheres. E eu defendo por quê? Porque nós, desde o período que eu entrei, quando eu entrei, nós éramos 25% de mulheres. Nunca depois disso houve 25% de mulheres entrando no Itamaraty. Quer dizer, nós nunca tocamos os 30%. Hoje nós estamos na casa de 20 e poucos, menos, enfim, circula em torno de 20. Me parece absurdo que, passados 36 ou 37 anos que eu entrei na carreira diplomática, me parece absurdo que as mulheres ganhando tantos espaços, ganhando ou conquistando tantos espaços, incorporando oportunidades, seja na magistratura, seja na iniciativa privada, por que essas mulheres não estão vindo para o Itamaraty? Me parece absurdo isso. E há algum código que a gente precisa compreender para explicar essa falta de mulheres adentrando o Itamaraty. Tanto mais quando a gente olha que nos cursos de RI, que acabam sendo o grande produtor de potenciais diplomatas, as mulheres são maioria. E há algumas teses, e eu vou começar pela mais básica. Há a tese que diz mas as mulheres não querem fazer uma carreira separada de famílias, onde elas vão ter que ir para o exterior. Pois bem, essa tese vai por terra quando observamos que na carreira de oficial de chancelaria e de assistente, que são duas carreiras do serviço exterior, que vivenciam exatamente o mesmo fluxo de mudanças de país, levar família, nessas duas carreiras, as mulheres são maioria. Portanto, por que uma mulher aceita ser oficial de chancelaria ou assistente e ela não quer ser diplomata? Não há de ser, porque tem mudanças e família. Ou seja, esse argumento está fora. O fato da gente não ter conseguido trazer mais mulheres para o Itamaraty, ele está associado, na minha opinião, à falta de visibilidade de mulheres na carreira. Na medida em que as meninas não veem mulheres na carreira, elas não se veem pertencentes àquela categoria. Então, o que é de diferente entre o meu período e hoje? No meu período, as mulheres entravam porque tinham vocação para a carreira e porque sequer esperavam que a instituição recebesse bem mulheres. E quem tinha vocação para fazer área internacional, ou tinha o sonho de fazer área internacional, tinha espaços muito menos disponíveis, havia menos oportunidades. Hoje em dia, para quem gosta e se vê atuando em plataformas internacionais, o espaço é muito mais amplo, as oportunidades são muito maiores, desde a própria iniciativa privada até o terceiro setor, enfim, até a universidade, a academia. Vejam que na área de relações internacionais da academia há um número bastante expressivo de mulheres com destaque. Ou seja, é o Itamaraty que repele. O Itamaraty, essa estrutura de poder masculino e machista, repele.
E é isso, contra isso que a gente luta, porque não há de ser falta de talentos, né? Quando a gente fala assim, se entram 20 diplomatas jovens para fazer diplomacia por ano, seria absolutamente seria risível dizer que não há 10 mulheres com competência para entrar. Então, como esse argumento eu também não aceito, nós temos que pensar qual é esse viés, qual é essa cortina que está impossibilitando que as mulheres realizem a sua potência na área de relações internacionais e da diplomacia. E aproveitando que a senhora falou, a senhora, salvo engano, usou essa expressão 2 ou 3 vezes, a expressão cotas, né? E, no caso, cotas para mulheres. Indo para as ações afirmativas que existem no Itamaraty, né, nós temos tanto uma política de bolsas, né, de estudo, para que o candidato que se autodeclara negro possa se preparar para a prova, e depois, na prova, nós temos, da primeira fase para as fases seguintes, né, nós temos as listas classificatórias separadas para alunos que se declaram negros e também para candidatos que se declaram negros e candidatos portadores, pessoas com deficiência, né? Como a senhora avalia, olhando de dentro, né, essa política afirmativa, que, salvo engano, começa ali no início dos anos 2000, né, começa a política de bolsa de estudos, começa ainda na gestão Fernando Henrique, e a política de cotas começa no primeiro governo Lula com o embaixador Celso Amorim, salvo engano, né? Como a senhora avalia isso, olhando de dentro, e como foi a recepção dessas cotas dentro do Itamaraty? Porque essa é uma pergunta que eu faço, porque na época muito se lançou um discurso, muitas vezes elitista, né, de que, não, a cota vai enfraquecer o Itamaraty, o diplomata vai ser menos preparado, porque aí o diplomata agora, né, aquela coisa bem sensacionalista, o diplomata não vai precisar saber inglês, né, que era uma mentira gigantesca, né? Como isso repercutiu dentro do Itamaraty? O Itamaraty é as pessoas que o compõem, certo? Sim. Dentro do conjunto de diplomatas, há grupos que vêm trabalhando internacionalmente com temas de direitos humanos e que vêm pautando a posição do Brasil como uma posição progressista. Eu acho que, por uma questão de coerência, essas pessoas dentro do Itamaraty entendiam bastante razoável que o Brasil que ele cumprisse compromissos internacionais, como aqueles adotados na Conferência de Durban, né? Então, que o Brasil assumisse esses compromissos internacionalmente dentro do seu país, era natural. Portanto, uma questão de lógica em função do trabalho que nós realizamos daria a percepção de que o recebimento dos negros seria algo natural. Há, porém, a noção do mérito, que desqualifica todas as cotas, né? Então, essa percepção, que eu acho que é muito de grupos sociais brancos, de grupos de elite, que é o próprio Itamaraty, majoritariamente vinha sendo essencialmente formado por esses grupos, é natural a aversão ao sistema, não aos integrantes de cota, mas ao sistema de cotas. Eu acredito que, na medida, e aí eu não posso dizer, tem que se falar com os colegas, mas eu me remeto à fala de uma colega nossa negra no nosso documentário de mulheres, a Marise, em que ela diz que ela própria, dentro do Itamaraty, assumiu uma imagem de diplomata branca, porque é tão forte a institucionalização de uma diplomacia branca que todas as mulheres que entravam, ela conta no documentário, pareciam a primeira, porque há uma invisibilidade dos negros. Então, ela dizia, e eu própria me vejo assim. Então, eu acredito que, da mesma forma como nós, mulheres, ao entrarmos na carreira, temos que passar por um processo de assumir uma posição masculina no trato do trabalho, eu acho que os negros assumem uma posição de branquitude no trabalho.
É claro que isso vem mudando bastante. Eu mencionei, acho que no começo da nossa fala, sobre a questão dos negros. Há colegas nossos que são evidentemente negros, mas que não fazem uma postura, não fazem um discurso de serem negros. Talvez eles hoje estivessem aqui fazendo, porque alguns deles são embaixadores, se eles fossem entrevistados por você e falassem nisso, eles talvez desconsiderassem a pergunta, iam tergiversar, sair pelo lado. Mas o mesmo acontece com mulheres. Há várias mulheres que, estando na minha posição, não admitem falar sobre questão de cotas, não admitem falar sobre questão de gênero, acreditam que elas chegaram ao poder que chegaram, à situação que chegaram, sem ter nenhum tipo de mecanismo corretivo. Então, eu acho que negros e mulheres passam por situações semelhantes, mas, novamente, tanto para negros quanto para mulheres, isso está alterado. Está havendo um processo de mudança. Com muita alegria, outro dia, a própria Marise, que é conselheira, ela é uma daquelas que apareceu outro dia num jornal, 3 diplomatas negros brasileiros nos Estados Unidos, em Washington, ela é a mulher que está lá. A Marise diz, ela me contou que hoje em dia o grupo negro no Itamaraty está se organizando pelo menos para conversar. Isso é um avanço, nós, mulheres, fizemos isso alguns anos atrás. E eu acho que isso não é divisor, não se divide fazendo isso, se amplia a nossa capacidade de lutar por dignidade juntos. Então, eu não vejo a nossa posição de mulheres como uma situação que divide o Itamaraty. Eu acho que não, a gente quer acrescentar para o Itamaraty, porque nós temos sido coibidas de oferecer todo o nosso talento. Então, a gente está querendo melhorar a instituição. E, portanto, no que se diz respeito aos meus colegas negros, é a mesma coisa. Como é que o Itamaraty acolhe? Como deve ser esse acolhimento? Esse acolhimento deve ser da pluralidade, da riqueza que eles oferecem. Eu acredito que é por aí que a gente tem que entender. A diversidade nos enriquece. E é assim que eu vejo o meu papel como mulher, que luta por mais mulheres, e apoio a luta de todos os meus colegas negros. A mesma coisa, a mesma coisa acontece com os colegas que são portadores de deficiência, com deficiência. E aí eu te conto uma coisa que aconteceu a semana passada, que me fez pensar. Depois gostaria muito de falar mais sobre esse projeto, mas, enfim, nós temos aqui em São Paulo, eu desenvolvi um projeto que é levar simulações da ONU para escolas públicas. Bom, nós começamos isso em 2018, e logo no princípio, não sei como, veio um desafio, que depois a gente pôs de lado. Mas agora, no início da gestão do então prefeito Covas, nós visitamos o secretário de Educação do município e ele falou assim, embaixadora, e os nossos parceiros, no caso a Global Atitude, falou assim, por que vocês não fazem uma simulação na escola Ellen Keller, que é uma simulação, uma escola de surdos, uma escola bilíngue? Eu olhei para o meu parceiro, para o Rodrigo da Global, e a gente ficou se olhando. Bom, na quinta-feira da semana passada, nós realizamos a primeira simulação totalmente em Libras do Brasil, com 15 alunos da escola Ellen Keller, com tradução para o português. Na audiência, público, alunos da escola, surdos, pais, e foi absolutamente fenomenal, foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Você vê a acessibilidade dando condições a que jovens da escola de ensino médio, de uma escola pública, tratassem de assuntos internacionais. Eles estavam discutindo ali um dos ODS, tratando de temas que eu entendo estarem fora da realidade deles. Aí eu me perguntei, será que seria possível ter um diplomata surdo? E eu não sei a resposta. Mas essa iniciativa que nós realizamos nos fez pensar nisso. Como assegurar a um surdo a possibilidade de ser diplomata? Não sei se outros países têm, mas é um desafio que está lançado. E eu olho para esse desafio com grande paixão, porque eu acho que a gente é movido por desafios.
E ainda, para a gente fazer a ponte entre esses temas que a gente está tratando agora e também a gente começar a falar um pouco mais das relações Brasil-África, das relações internas do continente africano, a tese da senhora de 2006, do curso de altos estudos do Rio Branco, que é um pré-requisito, né, para chegar-se ao topo da carreira, é como se fosse, né, um doutorado, né, dentro da carreira de diplomata. Ela foi intitulada Relações Brasil-África no Governo Lula, a política externa como instrumento de ação afirmativa, ainda que não só. Né? E depois nós tivemos a publicação pela editora da Universidade Federal do ABC do livro Política Externa como Ação Afirmativa, que, pelo que eu compreendi, é ligado a essa tese da senhora. Mas eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente sobre do que se trata a sua tese, o que a senhora aborda, né, e o que você quis expressar com esse título, né, porque o título ele é bastante provocador, né? Você olha o título, com todo respeito a muita gente, você, né, 90% das vezes a gente vê o título de uma tese, a gente não se sente muito compelido, né? Vai ser um texto ali, vai ser um título ali completamente autodescritivo, né? As relações Brasil-Argentina durante o governo João Goulart, ponto final, né? Então, o que a senhora quis dizer com esse título? Olha, essa tese foi um processo. É bem legal, do ponto de vista acadêmico, pensar que eu comecei com uma ideia, a busca de uma resposta, literalmente a ideia de tese. Você tem uma pergunta e você vai buscar uma resposta. Foi essa a construção do meu pensamento. Havia, no momento que eu comecei a fazer a tese, que eu tinha que fazer uma tese, né? Eu não tinha definido ainda o tema, o presidente Lula estava no final do primeiro governo dele e havia uma possibilidade dele não se reeleger em função do mensalão. Havia toda uma crise dentro institucional e dentro do governo, e eu estava nas Nações Unidas. E o grupo africano nas Nações Unidas, com quem eu tinha muita relação, porque eu cuidava de temas de África no Conselho de Segurança, então esse pessoal africano começava sempre a me perguntar: nossa, mas será que o presidente Lula vai sair? E como vai ficar a política africana? Porque o presidente Lula tinha lançado uma política externa que tinha a África como uma das suas prioridades. E aí, com essa pergunta, essa foi a pergunta que eu levei para a tese. Eu falei assim, e aí, o que tem na política externa do presidente Lula que faz com que ela se mantenha ou ela não se mantenha? É uma política de Estado ou é uma política de governo? Que componente elas têm que possa mantê-la ou que, numa eventual mudança de governo, faz com que ela colapse mais uma vez nos clássicos altos e baixos da política brasileira para a África? Foi fenomenal, porque eu realmente descobri, e foi o momento em que eu entrei a minha carreira, que era uma carreira orientada para a questão África. A partir dessa tese, ela passou a não mais estar em paralelo, mas ela se cruzou totalmente, se combinar com a questão racial. Por quê? E eu te conto rapidamente. O que eu descobri na minha tese, no meu estudo, e trago para a tese? O presidente Lula coloca a África como prioridade da sua política externa por força do movimento negro. Então, o movimento negro, ao definir que a luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial era prioritário para a pauta social, né? Há um caderno, há um encarte específico no programa de governo do presidente Lula sobre Brasil sem racismo. E foi fenomenal quando eu descobri que o que estava escrito, sem nenhuma vírgula mudada, no programa de luta contra o racismo, está na área de política externa. Ou seja, a vinculação entre relações com a África e a política interna de luta contra o racismo era um desejo da campanha. Ele era perfeitamente coincidente. Foi a partir daí que eu comecei a perceber que, bom, se a luta contra o racismo é uma agenda
E se a parte da política externa está associada diretamente à luta contra o racismo, é porque a política externa pode ser um instrumento de ação afirmativa. E é muito interessante porque, no começo do governo, foi aprovada a Política Nacional de Luta contra o Racismo. E uma das diretivas, né, das diretrizes, é que a luta contra o racismo tem que ser transversal, presente em todas as políticas públicas. Não foi difícil para mim fazer a vinculação entre esse componente de transversalidade e a política externa. E, a partir daí, entender como é que a política externa poderia cumprir esse fim. Porque, como, de que maneira a política externa pode servir à luta contra o racismo no Brasil. E foi a partir daí que eu fui estudar quais poderiam ser mecanismos para cumprir isso. Então, quais seriam os elementos de ação afirmativa? Aí eu dou um exemplo que é o mais fácil de se perceber, que é, o Brasil tem linhas de crédito, na época tinha, hoje não tem, mas tinha linhas de crédito para financiar a presença de empresas brasileiras ou mesmo a exportação de produtos para o continente africano. Seria absolutamente razoável pensar que X% dessa linha de crédito, que tinha que ser utilizada dentro do Brasil, junto a empresários e empresas brasileiras, que se fizesse um corte com uma cota, tipo 10% dessa linha de crédito vai ser gasta com empresários negros. Eu participei, antes de fazer a tese, eu vivi o período da transição do apartheid para o regime de maioria negra na África do Sul. Então, eu vivenciei todo o processo de transformação das estruturas burocráticas. A senhora estava na África do Sul? Eu estava na África do Sul. Eu servi na África do Sul. Incrível. Então, eu vivenciei a discussão e as formas de fazer o empoderamento no setor privado, como é que isso estava sendo discutido. Então, eu trouxe a experiência que eu tinha vivenciado na África do Sul de políticas públicas de ação afirmativa para a experiência brasileira e como é que a gente podia referenciar isso. Então, veja que a minha experiência não é o Brasil, quando pensa questão racial, tem o cacuete de olhar para os Estados Unidos, enquanto que a minha prática é olhar os temas a partir de uma perspectiva africana. Então, a perspectiva da mudança na África do Sul foi rica para eu olhar e pensar como a gente pode usar os mecanismos que são da política externa para empoderar brasileiros. Então, foi daí que nasceu o título Política Externa como Instrumento de Ação Afirmativa. Ainda que não só, porque o ainda que não só é porque tudo mais se mantém. A política externa ela não é exclusivamente orientada para a questão da promoção da igualdade racial, porque o Brasil tem uma agenda múltipla, complexa, certo? Mas este era um componente que o governo Lula trouxe e que foi absolutamente distinto de todos os períodos, de todas as presidências anteriores. Essa foi a novidade. Pela primeira vez, o movimento negro chega ao poder, isso desde o século XIX, né? O movimento negro sempre esteve associado aos grupos de, vamos dizer assim, era difícil dizer de esquerda, mas aos setores progressistas dentro do Brasil, o movimento abolicionista, e, desde aquela época, ele tinha essa vinculação. A primeira vez que o poder é entregue a esse grupo progressista é o presidente Lula. E, então, o movimento negro se faz presente na construção de uma política externa em que ele remete ao que historicamente está presente nas suas posições, que é a vinculação com a África. Essa é a lógica da política externa como ação afirmativa. Aí eu tenho algumas perguntas preparadas sobre esse tema, mas eu vou pular um pouco a ordem, aproveitar que a senhora abriu a porteira e a senhora falou das linhas de crédito, né, com países africanos, e a senhora inclusive mencionou que essas linhas de crédito, né, depois elas deixam de existir, e uma das questões que muito foi levantada sobre essas linhas de crédito
eram, primeiro, o argumento da corrupção, né, que foi um argumento muito presente no debate público brasileiro nos últimos anos, contexto da Lava Jato, então presença da Odebrecht em Angola, por exemplo. O segundo era o argumento de que essas linhas de crédito beneficiariam, né, ditaduras ou governos que seriam ideologicamente próximos ao governo Lula, né, novamente o caso de Angola era muito utilizado. Então, como a senhora vê essa crítica a essas linhas de crédito, que eram uma ferramenta de política externa, e nós tivemos vários casos, né, como a senhora mesmo falou, ou então da presença de empresas brasileiras, ou então da exportação de produtos brasileiros, né? Nisso incluiu também o perdão de dívidas de alguns países africanos, para que eles pudessem, né, eventualmente refinanciar essas dívidas, adquirindo produtos ou serviços brasileiros, venda de navios de patrulha para Namíbia, todo esse tipo de coisa. Enfim, como a senhora vê essas críticas de que essas linhas de crédito seriam, na verdade, ideológicas e que elas favoreciam a corrupção ou eram utilizadas para a corrupção ou teriam sido até mesmo criadas para desvio de verba para a corrupção. Como a senhora encara essas críticas? Olha, Felipe, eu acho essa uma bobagem tão profunda, é tão próprio de quem está querendo fazer jogo político, que demonstra a ignorância dos fatos, né? E eu gosto de falar de África, porque eu estou há tanto tempo nessa lama, né? Lama no sentido de labuta, brincadeira, né? De falar assim, eu estou há tanto tempo nesse mar. Que eu tenho histórias para contar que meio que destroem argumentos oportunistas. O fato que as linhas de crédito serviram a instrumentos e foram utilizadas, talvez, de forma não republicana, isso ocorre desde o nascedouro dessa linha de crédito. A linha de crédito para Angola, ela nasce nos anos 80, 90. Eu servi em Angola, nasce nos anos 80. Eu servi em Angola durante a guerra, de 93 a 96, 97. Quando eu voltei de Angola, eu depois fui para a África do Sul e depois eu voltei para o Brasil. Quando eu estava de volta ao Brasil, eu era chefe da divisão que cuidava de países de língua portuguesa, e a gente tinha a negociação da linha de crédito de Angola. Estou falando do governo Fernando Henrique Cardoso. A gente tinha a renegociação da linha de crédito com Angola, e a linha de crédito ela era alvo de grande debate legítimo, porque ela estava toda ela na mão da Odebrecht. A linha de crédito, em princípio, ela teria que ser acessível para todo mundo que quisesse, mas a definição é que a linha de crédito é dada ao governo do outro país. O outro país decide a quem ele quer vender. E o fato é que a Odebrecht conseguia monopolizar, junto ao governo de Angola, a utilização dessa linha de crédito. E a gente sabia, via-se, e mais do que saber ou ver, o que se ouvia, e eu vou frisar isso, o que se ouvia era dos angolanos uma crítica contundente ao Brasil, porque o mecanismo da Odebrecht, não estou falando nem da linha de crédito, o público em geral não sabia, mas a imagem do Brasil estava associada à Odebrecht, que estava associada à corrupção do governo de Angola. Então, a ideia da corrupção ela está lá há muito tempo, mas não tinha nada a ver com a corrupção do Brasil. Ela estava como um instrumento que poderia estar sendo usado do lado do governo angolano. Eu chego ao Brasil, e esse tema eu já falei, eu participei daquele registro de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, que eles fazem, eu já falei disso, está lá registrado. Naquele momento que eu vim ser chefe da divisão, eu alertei e falei, olha, precisamos rever as condições de uso dessa linha para torná-la mais transparente e assegurar que a imagem do Brasil não fique vinculada a um elemento de corrupção. Não houve nenhuma intenção, não houve nenhum interesse dos setores privados brasileiros, e aí eu falo
todo mundo que estava na estrutura dos bancos, da Camex, do Banco do Brasil, das lideranças políticas, não havia nenhum interesse em se tratar disso. Portanto, se a gente tem que falar de corrupção das linhas de crédito, a gente tem que retomar um momento que é o momento da sua criação, como ela foi concebida, e não projetá-la para um período específico associado ao governo Lula. E eu não faço aqui nenhuma defesa do governo Lula ou de nada. Eu sou coerente com a história que eu vivenciei. Então, eu acho muito importante a gente dizer, linhas de crédito podem ser utilizadas para fins escusos? A história diz que sim. A gente pode sanear esse processo? Certamente. Aliás, o que a OCDE faz é, historicamente, ir buscando mecanismos de sanear as linhas de crédito internacionalmente, porque não é só no Brasil, não são apenas as linhas de crédito brasileiras que servem, ou que vêm servindo, ou serviram, use o tempo de verbo que quiser, a promoção da corrupção, seja para os entes nacionais, seja dos países que recebem essas linhas. Então, como essa era uma prática internacional usada amplamente, ela ganhou tal amplitude, né? Repetindo a palavra, que a própria OCDE e os países que dominavam o sistema internacional, definiram alguns critérios. Tá? Então, aí a gente já começa. Linhas de crédito são um problema intrínseco das relações internacionais e, por exemplo, muito bom se o Brasil pudesse adequar aos procedimentos da OCDE no que diz respeito à transparência de linhas de crédito. Esse é o meu ponto. Houve, não houve, não tenho elementos para dizer onde houve e onde não houve. Eu sei que existe, é uma prática antiga e há mecanismos de correção. Como é que o Brasil tratou disso? Da pior maneira possível. A gente jogou fora toda a água das linhas de crédito e as várias criancinhas que estavam tomando banho na água. A gente jogou fora a água e o bebê. E isso foi dramático. Eu fui embaixadora em Angola, e isso é de uma burrice, que não pode ser burrice, é estratégia política. E aí a gente tem que, não é difícil entender de quem é a estratégia política, porque eu não posso imaginar que os brasileiros sejam burros e não sejam capazes de entender que o processo todo estava sendo conduzido no sentido de levar as empresas brasileiras a saírem do cenário internacional. Ninguém é burro. Então, não foi feito por engano, foi feito com propósito. E o que eu digo? Eu era embaixador em Accra e não havia nenhum país do mundo, acho, que houvesse tantas empresas brasileiras atuando na área de construção civil, na área de construção. Havia 5 empresas, todas elas beneficiárias de linha de crédito. Foi um momento áureo das relações do Brasil com Gana, e foi um momento que o Brasil ganhou na África, não só em Accra, mas ganhou na África, um espaço referenciado pelos ganenses de potência, de qualidade. Então, a gente via empresários, governos de outros países querendo chamar as empresas brasileiras para realizar projetos nos seus países. Nós temos um caso em Gana, que foi uma empresa brasileira bastante jovem, era o primeiro trabalho que eles faziam internacionalmente, que é a Contrata, que construiu um mercado público, mercado a céu aberto, né? Quer dizer, mercado que não é shopping e tal, e havia uma grande demanda, porque era um mercado popular, feito dentro de uma lógica de mercados populares. E, então, a Contrata, essa empresa, começou a criar um mercado para mercados, sendo que mercados populares na África fazem todo sentido, muito mais do que os shopping centers com ar-condicionado e tal. Ou seja, o terror que foi o Brasil se tornar inadimplente no pagamento das suas parcelas, porque não foram os países africanos, não foram os países africanos que deixaram de pagar, fomos nós que fomos inadimplentes e deixamos de fazer nós, Brasil, deixar de colocar a nossa participação quando devido dos pagamentos da linha de crédito. Este caso foi tão dramático que
as empresas brasileiras, bom, a Odebrecht a gente sabe que sofreu, né, foi a que pagou a mais alta conta, também era a que tinha a história mais antiga, enfim. Mas as empresas brasileiras que estavam em Gana, elas simplesmente deixaram de ser empresas brasileiras e continuaram trabalhando nos países, no caso em Gana, mas como empresas de outros países. Ou seja, a contrata virou uma empresa inglesa e o mercado brasileiro, que foi construído todo com dinheiro brasileiro, com equipes brasileiras que se internacionalizaram e tudo isso, o mercado foi inaugurado pelo Príncipe Charles. É patético, obra dessa determinação de fazer com que o Brasil passasse a ser irrelevante no cenário internacional. Então, o Brasil, a bandeira brasileira não está lá, a competência brasileira segue. A Queiroz Galvão deixou de ser uma empresa brasileira e continua atuando em Gana, porque ela era, como a Odebrecht era mais forte em Angola, a mais forte em Gana era a Queiroz Galvão. Hoje ela continua trabalhando em Gana como uma empresa espanhola. E o que isso significa? A exportação de produtos para a construção das obras não vem mais do Brasil, passa a vir, respectivamente, do Reino Unido e passa a vir da Espanha. Ou seja, burrice plena, profunda, um projeto muito bem concebido de acabar com a capacidade industrial brasileira. É lamentável. O mesmo vale para produtos de exportação. A gente não quer, houve uma clara determinação de fazer com que o Brasil deixasse de ser potência. E os instrumentos que a gente tinha para ser potência, que eram as nossas empresas e as nossas linhas de crédito, que são um instrumento clássico de política externa, tiveram o fim que tiveram, acabaram. E a senhora, nessa fala, a senhora falou várias vezes, né, de que foi uma estratégia de diminuir a presença brasileira no exterior, uma estratégia da qual o Brasil foi alvo, digamos assim, ou até mesmo com alguns elementos participantes. Porém, eu queria trazer essa discussão para uma questão também cultural, de opinião pública, né, que acho que fica muito bem sintetizada na frase do então candidato a vice-presidente, Hamilton Mourão, em setembro de 2018, quando ele critica a política externa do governo Lula, dizendo que se aproximou daquela mulambada, né, que está do outro lado do oceano. Né? Quando ele fala do outro lado do oceano, é uma referência muito clara à África. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, além dessa questão estratégica, também existe para muitas pessoas, especialmente em parte da elite brasileira, um preconceito muito claro em relação à África, a importância africana, fazer negócios com a África. Então, como a senhora avalia essa situação no sentido de quais são os principais desafios da relação Brasil-África e os principais desafios de mostrar para as pessoas que são relações importantes, né? De que não é só... né? Porque, como a senhora falou que o diplomata às vezes aparece muito, para muitas pessoas, política externa é se eu vou precisar de visto ou não para ir para a Disney. Né? Então, como mostrar para as pessoas a importância dessas relações? Quais os desafios nessa relação Brasil-África? Felipe, eu estou, no momento, escrevendo um artigo, concluindo um artigo que me pediram para um livro que vai sair de comemoração dos 200 anos. E tem sido outra pesquisa que eu fiz que me abre olhos. Né? Quando a gente começa a estudar, é fascinante estudar, né? Porque você vai descobrindo coisas que iluminam o seu caminho. Essa discussão sobre o tipo de relação que o Brasil tem com a África, eu coloco nessa perspectiva racial. Eu tenho dito várias vezes, com frequência, que o Brasil projeta sobre a África o mesmo racismo que a gente internamente projeta sobre os negros. Seria muito estranho que, só por haver um oceano no meio, aquela terra cheia de neguinho fosse diferente dos nossos neguinhos que estão aqui. Né? Então, eu estou convencida pela minha história de vivenciar as relações Brasil-África, pela minha história de ver brasileiros que vão à África, que
O fato do Brasil, ao contrário de todos os outros países do mundo, nenhum país do mundo se assemelha ao Brasil. O Brasil tem mais de 50% da sua população negra ou descendente de africanos, e esta população tem um peso como o Brasil olha a África, o que é natural. Nós somos reféns de 350 anos de escravidão. Bom, dito isso, eu fui para o meu artigo que eu mencionei. Eu resolvi escrever um artigo sobre as relações do Brasil com a África no período do século XIX, porque quando a gente olha para a África, a gente olha até, enfim, do ponto de vista clássico, relações do Brasil com a África a partir do momento que a África se torna independente, meados do século XX. E depois, quando a gente olha para o passado, é escravidão, não é África. O embaixador Costa e Silva diz que a gente olha, que a gente vê os negros brasileiros e vê a África como se todos os negros tivessem nascido a bordo do navio negreiro, né? Então, a África não existe. Quando eu vou olhar o século XIX, o que eu me dou conta? Quando acaba o tráfico em 1850, de 1850 até 1950, que são as independências africanas, nós temos 100 anos de silenciamento sobre o continente africano. Nós temos 100 anos de branqueamento da política externa brasileira. O pensamento político brasileiro, que meados do século XIX queria fazer o Brasil uma população branca a partir de teses eugenistas, esse pensamento político domina a formulação da nossa história. E essa história, já no período republicano, ignora a África. Agora, veja que exatamente nesse período é quando a África entra de uma forma muito interessante no cenário internacional, a partir do momento do início do colonialismo europeu, a Conferência de Berlim que dividiu a África. Pois bem, o que o arquivo histórico do Itamaraty mostra? Que na segunda metade do século XIX, o Brasil olhava para a África como um espaço de oportunidades. Acabado o tráfico de bens ilícitos, que no caso eram escravizados, homens e mulheres, o Brasil procura estabelecer com a África um comércio de produtos lícitos, porque na África Ocidental, na costa atlântica, o país que tinha as melhores redes de comércio era o Brasil, exatamente fruto do tráfico de escravos. Então, este tráfico poderia dar aso, dar margem à criação de vínculos de outra natureza. Só que, e aí a gente volta para o começo da conversa, de você expelir o Brasil, de qual é o projeto de tirar o Brasil. O que não se conta na nossa história diplomática, quando a gente fala da África, é que a gente perdeu a África para os interesses colonialistas, de Portugal, que passa a ser uma colônia, uma metrópole, e dos ingleses. Então, é no esforço de colonização da África que o Brasil teve que ser expulso do continente africano. E a gente incorporou isso como se a África deixasse de ser interessante. Não é isso. Nós fomos perdedores no espaço, no momento em que a gente lutava para continuar a parceria com o continente africano. Por que eu acho interessante esse debate? Porque 100 anos depois, quando começam as independências, o Brasil se aproxima da África, mas continuando a negar a oportunidade do que é a África. A gente faz isso de uma forma muito tímida. E hoje em dia você tem o vice-presidente dizendo que é uma mulambada, que não é capaz de ver a inserção da África no cenário internacional. O Brasil é o único país que desprestigia o continente africano porque o olha sobre as lentes racistas. A Europa não faz isso, a China não faz isso, a Ásia não faz isso, e tampouco os Estados Unidos, onde a presença da comunidade negra é muito pequena, comparativamente ao Brasil. Então, a gente paga hoje o preço de ouvir uma referência à mulambada, porque nós embranquecemos o nosso pensamento em política externa, e ao não fazermos essa racialização da política externa, de verificar a partir de uma ótica, de um olhar negro, a gente continua desqualificando a África. Por isso, eu acho tão... Para mim, foi um momento de grande elucidação mental
quando eu consegui vincular a política externa para a África com a questão racial. Foi como que todas as estruturas passassem a fazer sentido. E agora, juntando o século XIX e o início do século XX, mais ainda eu posso entender como é importante a gente olhar a relação com a África a partir de uma perspectiva de um país que nega o seu elemento negro. Embaixador, eu sei que a gente daqui a pouco precisa começar a caminhar para o nosso encerramento, porém eu queria fazer uma pergunta de improviso a partir dessa fala da senhora, que na sua exposição, que foi sensacional, a senhora coloca que o Brasil nega essas relações com a África a partir de um olhar racista e que outros países não fazem isso, né? E a senhora citou China, Europa, né, Estados Unidos. O que a senhora acha da discussão, da acusação, se preferir, de que alguns países europeus mantêm ainda uma presença neocolonialista na África, né? E talvez o melhor exemplo seja o caso francês, que, por exemplo, que algumas moedas, né, dos países africanos é lastreada pela França. Essa seria uma presença neocolonialista ou porque talvez tenha ficado, não sei, a fala da senhora talvez pareceu que não há esse elemento. Eu gostaria de entender melhor o pensamento da senhora. Neocolonialismo não se combina com racismo, não é a mesma coisa. Tá. Uma política neocolonial, ela tem uma lógica que se constrói sobre o racismo. No século XIX, para justificar uma nova forma de economia internacional, de exploração do continente africano, se utilizam muito as teses racistas, se utiliza muito uma percepção de que o negro era menor, de desumanização, uma tese hegeliana, você desumaniza o negro, tá? Este racismo, ele não é da essência do colonialismo, ele foi uma justificativa para o colonialismo, mas o colonialismo ele se mantém por ele próprio. Ele não tá, os europeus não estão na África porque os africanos precisam da civilização. Essa era uma desculpa. O fardo do homem branco. Não, o fardo do homem branco é um jogar para a plateia europeia. Mas a lógica da presença na África era outra. Então, hoje, quando eu digo que a questão racial não dificulta as presentes, atuais, contemporâneas relações do Brasil, da África com a Europa, não quer dizer que não haja neocolonialismo, que não haja uma nova... Eu não estou dizendo que sim nem que não, eu estou apenas desassociando os dois temas. Tá? Não é pelo fato da Europa estar realizando uma nova ação, como você diz, né? Estou repetindo suas palavras, atuando de uma forma neocolonial, que isso se dá por haver uma reedição do pensamento racista. Não tem nada a ver. Enquanto que, no caso brasileiro, a nossa percepção da África continua erguida, erigida, construída sobre uma percepção de que a África é desqualificada. E isso você vê quando um empresário brasileiro vai conversar com a África, como eu tive a oportunidade de ver várias vezes, quando você vê um agente público brasileiro vai conversar com um africano e desqualifica de princípio o seu interlocutor. Um europeu que vai para a África, ele já conhece muito, ele sabe que os caras são espertos, que eles negociam. Não existe nenhuma alternativa, não existe nenhuma tentativa de desqualificar o seu interlocutor. Enquanto que no Brasil eu tive o desprazer de ouvir, por exemplo, empresários brasileiros dizendo assim: a gente dá umas coisinhas para eles, eles topam, porque é tudo bobinho, e a gente, no fundo, faz isso. Quer dizer, é tão desqualificado, reduz tanto a nossa capacidade analítica, nós somos tão ruins na percepção, que eu só posso, de novo, vincular isso ao fato de o homem negro não merecer respeito e reconhecimento no Brasil. A gente só ouviu, durante 350 anos da nossa história, que os africanos só eram força de trabalho bruta, sem qualificação, sem competência, sem história. E a gente hoje continua achando que é isso.
Uma última pergunta antes do nosso encerramento, para a gente falar um pouco de África, né, fora das relações com o Brasil. Esse ano, né, nós temos um cenário com algumas crises no continente africano, como o golpe no Mali, na Guiné, no Sudão, a guerra na Etiópia, porém algo diferente do que ocorria há 30 anos, né, quando as antigas potências metropolitanas europeias que que tentavam impor uma posição de mediadoras, nessas crises recentes a gente tem um crescente papel, um maior papel da União Africana, né, a ideia de que os africanos mediarem e solucionarem os problemas no continente africano. Então, a missão liderada por Ruanda e Moçambique, recentemente, a missão militar. Então, eu gostaria que a senhora expusesse um pouco para os nossos ouvintes esse papel de agência africana sobre o seu próprio destino político, que tem crescido nos últimos anos, especialmente com a União Africana, que é criada apenas em 2002, né, na sua atual versão. Ela é criada originalmente nos anos 60, mas ela que é uma organização relativamente jovem. Então, gostaria que a senhora expusesse um pouco qual a perspectiva da senhora sobre as relações intra-africanas. Obrigada, eu gosto muito dessa pergunta, embora a gente já nem tenha muito tempo, mas o componente de associação africana e a agência africana, ela tem que voltar lá para os anos 50, para os anos 40, do século passado. Não se pode deixar de ter em mente que, durante toda a luta do período do apartheid, a luta vinha do contingente africano. A quantidade de bomba que os países vizinhos da África do Sul, os países da linha de frente, tomaram na cabeça para continuar lutando contra o Exército Branco da África do Sul não é pequena, né? A quantidade não é pequena. Então, a gente não pode, eu acho que não é sábio olhar essa atuação conjunta dos africanos só a partir do momento da criação da União Africana. Eu acho que é um momento muito mais expressivo do ponto de vista da união do continente, que é o período pós-queda do Muro de Berlim. O fim da Guerra Fria é um momento de reorganização das forças políticas na África e é quando cada africano vai tentar ver qual é a sua área de parceria. Então, eu acho que o final da década, enfim, aquele momento pós-queda de Berlim, do Muro de Berlim e dos países da rede da União Soviética, este é o momento que faz com que os africanos comecem a identificar qual era o papel que eles iam ter. Foi um momento de uma lógica neoliberal de todos os programas de ajuste estrutural que foram super detrimentais, muito ruins para os países africanos, e, na sequência dessa lama, os países africanos são reinseridos na economia internacional de uma forma que eles percebem que talvez a associação de esforços seja mais positiva, como foi no passado. Então, essa tentativa de reformulação de uma equação de continental, ela está presente na história do continente africano. Houve um momento de divisão fruto da lógica da Guerra Fria, mas que os africanos reencontraram essa sua proposta. Então, eu sou muito otimista nesse aspecto. É claro que a União fez a força, existe uma tentativa, claro, sempre divisionista, mas os exemplos singelos, mas relevantes, que mostram esse espírito de união, não podem ser descartados. Eu cito alguns. O fato dos países africanos nunca terem cedido à negociação sobre a presença no Conselho de Segurança. Eles se mantiveram unidos, com toda a sorte de pressão, eles se mantiveram unidos e não abandonaram o consenso de Eziwini, que dizia: África no Conselho de Segurança só com voto com veto, com direito de veto. Outro momento muito atual, a força com que eles se mobilizaram para fechar o continente no momento da pandemia, né? Uma ação integrada, colegiada.
E eu acho que esta é a linha dos países africanos, é trabalhar numa lógica que não é a lógica de fronteiras. E aí eu concluo falando da tentativa de indicação do Crivella para embaixador na África do Sul. A África do Sul, um dos mais jovens países do continente africano, que deve tanto da sua independência aos países africanos, e em particular os da linha de frente, e muito especialmente a Angola, que teve a famosa Batalha de Cuito-Canavalho, que foi a primeira derrota de um exército branco por um exército negro, com apoio cubano, tudo isso a gente sabe, mas o fato é que a batalha é histórica. Como é que a África do Sul ia aceitar o nome de uma representação diplomática que no continente poderia ser detrimentar os interesses do coletivo de países amigos? Como é que eles iam fazer isso? Por que os africanos, por que a África do Sul, podendo correr o risco de perder algumas vantagens com o Brasil, assume uma posição que é uma posição de defesa da estratégia do continente contra a Igreja, no caso do bispo? Então, eu acho que a gente tem que olhar a África entendendo as suas lógicas históricas, né? A gente tem que perceber que é um continente antigo, é um continente bastante complexo e que passou por momentos de negociação ao longo da sua história, até mais ou menos recente, eu digo 2000 anos, a recente, com muita sofisticação. Então, quando a gente olha os africanos e entende que eles não têm capacidade de negociação, quando eles são os tolinhos, como eu ouvi dizer, só demonstra a nossa incapacidade de estudar e de conhecer, a nossa desqualificação. Mas a gente luta contra isso. Agradeço muito a você que me deu chance de falar um pouco desses temas e de sensibilizar os nossos ouvintes para saber mais, para procurar se informar mais e melhor sobre o continente africano, porque, ao fim e ao cabo, o que eu acho é o seguinte: aproximar-se da África é, sobretudo, um mecanismo para a gente lutar contra o racismo no Brasil. Então, eu fico muito feliz de, na minha trajetória profissional, eu ter chegado àquele instrumento que realmente me faz trabalhar pelo bem do Brasil. As relações do Brasil com a África são potência para a gente lutar contra certamente, dos grandes males do Brasil, que é o racismo, se não o maior. Na verdade, eu que agradeço o tempo da senhora. Inclusive, essa última questão ela foi inspirada por um puxão de orelha que a senhora me deu no Twitter, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu aprendo muito com a senhora e sei que o nosso tempo já está estourando, então, para encerrar, né, a tarefa de todo convidado, que sugerir para os nossos ouvintes, a senhora fica à vontade para divulgar o que quiser, todas as iniciativas que quiser, e também sugerir para o nosso ouvinte alguma obra cultural, né, um filme, um documentário, um livro, enfim, o que a senhora quiser, e escolher a música de encerramento que vai fechar a nossa conversa e essa nossa segunda temporada do podcast Repertório. Olha, sobre livro e cultura, eu vou ter que falar mais um pouquinho aqui, né? Pelo seguinte, uma das coisas que me incomoda bastante quando a gente trata de África é manter a África na história, manter a África refém da escravidão, manter a África e o negro numa perspectiva antropológica do outro, né? Eu não gosto disso. Eu acho que isso tudo é o passado, mas eu vivo o presente. Então, se eu pudesse recomendar, se eu posso não aqui recomendar, o que eu recomendo? Vai para a Netflix, vai para esses streamings e veja filmes, séries contemporâneas da produção nigeriana. Vai lá, tem séries. É a África verdadeira, é a condição de desenvolvimento, é a reflexão sobre as tentativas de incluir-se num mundo que é muito ocidental, a atração da essência da existência africana, como é que essa dialética se processa. Então, a minha referência são séries e filmes nigerianos. Eu acho que é muito legal.
é claro que todo esse rap da música, mas eu gosto das séries, porque ali a gente vê a coisa tão peculiar, colorida, né? Tão rica, essa imagem africana que é absolutamente sedutora. Do ponto de vista de música, você me pegou, porque talvez a minha música seja uma música que eu sempre amei na minha vida, e que talvez seja da figura negra no Brasil que mais me inspira e sempre inspirou, né? Eu tenho, desde pequena, uma paixão por Milton Nascimento. E ele tem uma música que é Travessia. E eu acho que Travessia é a minha música, porque ela é uma travessia que agora, né? Você me falou, essa ideia me vem agora, uma associação imediata. Ela foi essa travessia que eu fiz, uma travessia de um Atlântico que eu não vim de lá para cá, mas eu, com muito orgulho, saí daqui e fui para lá. Então, travessia para nós. Então, excelente, a gente fecha com o Milton Nascimento.